Olá! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma coisa que vocês, assim, eu acho que é o que a gente dá esse curso, que é como se preparar para as entrevistas, como eu me preparei para as entrevistas ao longo do tempo. O que que são boas práticas, o que que são mais práticas para quem está se preparando. É realmente uma pergunta recorrente e esse vídeo de hoje é para te ajudar um pouquinho com isso aí. Então, falando um pouquinho da minha experiência, eu comecei alguns anos atrás, então eu passei uns 2, 3 anos estudando, o que é um tempo relativamente grande, porque eu fui nessa seara de tudo é novo, eu preciso descobrir a fórmula, como que eu chego lá, então eu tenho que fazer um monte de testes. Então eu li o livro famosíssimo da Gale, né, que é o Cracking the Code Interview, ah, que é um livro que eu não recomendo muito, já vou deixar a polêmica aqui, porque eu prefiro usar o LeetCode, que é uma outra ferramenta para fazer os códigos. Já tem muito conteúdo lá. O livro ele tem pouca teoria. Se você quer a teoria, você vai ter que pegar em outro lugar. E tem muitas questões prontas ali. Então é interessante. Mas aí você tem que escrever no papel, o código. Eu não sou muito fã. Mas eu testei também, né? Sempre vale a pena. Tem gente que gosta. A teoria é algo que eu já tinha aprendido na faculdade. Então, fui ali mais para praticar as questões, entender o formato, entender o tempo que eu tinha para resolver essas coisas. Então, se você não sabe a teoria fundamental dos algoritmos, como que calcula a complexidade, você tem que dar um passinho para trás e pegar essa teoria, e estudar mesmo na prática, em algum lugar que você se sinta mais confortável a teoria. Aí, com essa teoria em mãos, a gente vai para a prática, que é como eu me preparo para uma entrevista. Eu sempre digo que você está se preparando para uma entrevista. É algo que, inclusive, eu amaria ter ouvido. Porque eu fiquei fissurado ali fazendo milhões de questões, era confortável para mim, eu ficava aqui caladinho resolvendo as questões. Às vezes passava 3 horas parado na questão, mas no fim eu estou me preparando para quê? Tem que deixar isso na sua cabeça bem claro. Você está se preparando para a entrevista. Então, você vai resolver questão? Vai resolver questão. Mas você tem que entender que o cenário que você está se preparando é diferente da questão que você está resolvendo aqui caladinho. O cenário que você está se preparando é para resolver uma questão ao vivo, com alguém te olhando, às vezes te falando algumas coisas em inglês que você não está entendendo, se comunicando muitas vezes numa entrevista em inglês sobre o problema que você está resolvendo e tendo um tempo muito limitado. Tem entrevista que você vai ter 15 minutos para resolver uma questão porque é 45 minutos, mas aí tem duas questões para resolver nesse meio tempo. Então tem coisa que você já tem que estar pronto, preparado. E o que eu falo pro entrevistador? Não dá para ficar aqui codando calado, porque é uma entrevista. Eu preciso demonstrar conhecimento enquanto eu estou resolvendo a questão. Então, o que eu falo? Como eu falo? Como se preparar para um caso que as pessoas congelam na entrevista, em que você recebe uma questão completamente nova e você não sabe o que fazer. Então tem que se preparar para isso, pensando que o contexto muda. Então, primeira coisa que eu gostaria de ter ouvido, fazer menos questões e fazer bem. Entender o formato de entrevista, fazer mais mock interviews. Fiz bastante, eu percebi isso depois de muitos testes e comecei a focar em fazer muita mock. Mock são entrevistas simuladas, né? Ali você está fazendo entrevistas com um colega seu ou com alguém que você nunca viu na vida, mas que esse alguém vai ter uma questão, vai te passar essa questão em tempo real e você vai resolver junto com ela, ao vivo, simulando um processo aí de uma entrevista real. Então, é muito importante fazer muita mock interview. Então, você usa ali o LeetCode, essas ferramentas, para realmente praticar, ter ali, né, ficar afiado em desenvolver, mas as mocks que tem que ser ali o teu foco, porque é isso que você vai fazer no fim das contas, tá? Primeiro conselho para quem está se preparando aí para as entrevistas. Outra coisa muito importante, não fica muito tempo vidrado numa questão, tá? Eu, às vezes, eu perdia meu ego, né? A gente às vezes tem um ego, quer ficar 3 horas, mas eu vou resolver. Não fica. Sempre digo assim, 15 minutos numa questão. Você não sabe o que fazer, nem por onde começar, é porque você não tem a teoria, é porque você não tem a sacada da questão. Vai olhar, pesquisa no YouTube alguém que já fez a questão, olha nas discussões alguém que já resolveu e tenta pegar ali um caminho e falar, ops, achei. E aí você entende a solução, faz do seu lado
e parte para a próxima. Aí nas próximas você já vai pegando, porque senão você fica muito tempo travado na questão. E a ideia é que a gente seja aqui, eu sempre digo, estudando generalista. Eu não quero me especializar em uma estrutura específica, porque na entrevista pode cair qualquer coisa. Então, quanto mais estruturas diferentes eu tiver no meu repertório, né, quanto mais questões resolvidas ali de estilos diferentes, mecânicas diferentes, padrões diferentes, melhor. Então, não adianta eu ficar 3 horas numa questão, saber resolver ela muito bem, e na entrevista cair com outra coisa, completamente diferente. É melhor ir pegando cada coisa um pouquinho, que eu pelo menos garanto que eu vou ter um range maior de repertório para quando chegar à entrevista. E outro erro foi que, assim, eu não tinha curadoria de questões. O LeetCode é repleto de questões por aí, né? A gente sabe disso. Então, pegava muita questão repetida, um padrão que eu já sabia, às vezes ficava maçante, ou às vezes eu pegava uma questão difícil demais, que nunca ia cair numa entrevista, tem dessas. Então, essa curadoria demorou, e aí eu fui pegando. Eu fui pegando essa curadoria quando eu comecei a fazer entrevistas e entendi ali o que cada empresa mais perguntava, mais pedia, e aí eu ia me preparando. Hoje já tem algumas listas, se você procurar na internet, por empresa. Você não precisa nem baixar nada premium, pagar nada por mês. Você vai achar aí algumas listas do Facebook, do Google. Mas a gente sabe que essas empresas elas já estão antenadas nessas listas, então dificilmente elas vão fazer alguma coisa igual. Mas vai ser bem parecido, porque tem empresas que tendem para uma estrutura, outras tendem para outras. São listas legais para começar. Mas eu acho que a maior dificuldade para quem está começando é ter uma progressão. Eu ia assim para questões muito complicadas, para questões muito fáceis. Eu não tinha essa progressão porque não existia. Eu que tinha que criar ali as minhas próprias, procurar as minhas próprias questões que eu estava a fim de resolver. Então, é complicado mesmo isso. Mas eu quero tentar ajudar aqui. É difícil mesmo quando não tem esse discernimento, né, essa orientação. E é por isso que o ETGO existe. É por isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, um pouco mais sobre estrutura de estudos. Como que a gente estuda para as entrevistas. Vamos lá. Bem-vindos, que lindo. Então, eu sempre digo, pratique, 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 sem medo de errar. E você só precisa de 30 minutos. É sério. Algumas pessoas perguntam, quantas horas por dia? Eu estudava umas 2 horas por dia, mas eu não conseguia manter a constância. E para mim, eu acho que é mais importante você ser constante do que fazer tudo de uma vez, porque até para absorver é mais difícil. Geralmente, eu era chamado para uma entrevista, eu ficava vidrado, fazendo 1000 questões, e nem sempre isso é bom. Eu percebi que eu comecei a ser melhor nas entrevistas quando eu já tinha um repertório tão legal de questões que eu não precisava mais ficar estudando adoidado, fazendo milhões de questões ao mesmo tempo. Eu só precisava mesmo revisar os padrões e, pô, beleza, quando vi isso aqui, eu faço isso aqui. E eu chegava na entrevista muito mais preparado. Então eu digo o seguinte, 2 horas para você, eu acho que é muito. Eu acho que para quem está estudando, trabalhando, é bastante. Vai ser difícil manter a constância. 30 minutos, eu acho impossível você dizer assim, eu não tenho 30 minutos no meu dia para estudar. Se é algo que você quer, dá para fazer. E aí 30 minutos nem sempre vai dar para você resolver uma questão inteira. E não precisa. Você pode pegar ali a questão, parar na metade, depois volta, tá? Você volta até com a cabeça mais relaxada para resolver ela. E de novo, não precisa ficar muito preso. Demorou ali 10, 15 minutos e não sabe o que fazer, vai procurar a resposta dessa questão, pega o padrão, exerce, eu vou ensinar para vocês um pouco sobre o que é pegar esse padrão e bola para frente, vai para as próximas. O importante é repertório aqui, tá? Às vezes não precisa nem do accept, não precisa nem codar e passar. Não precisa ficar se preocupando muito com isso. Se você tem noção de como resolver, já tá bom. Tanto é que eu digo sempre quem está no intensivão aí, sei lá, tem uma entrevista daqui a 3 dias. Vai pegando as soluções e vai lendo. Não consegui resolver em 15 minutos na cabeça, lê um pouquinho, pelo menos vai ter ali alguma memória na cabeça do que fazer. E eu sempre digo, né? Tem a base teórica antes de começar. Então, se você não sabe o que é uma hash, você vai ter que descobrir primeiro para depois ir para as questões. Nas questões você vai perceber algumas falhas, realmente, de percepção do conteúdo, mas se você sabe o que é uma hash, para que serve complexidade, já é meio caminho andado. Né? Já está pronto ali para começar. E o principal que eu acho que nem todo mundo faz, que é anotar o processo. Resolver uma questão, resolvi, beleza, acabou, esqueci que ela existe. Eu já tive esse caso que eu resolvi uma questão e aí, muito tempo atrás,
né? Eu tinha resolvido, depois fui para uma entrevista e eu tinha uma sensação de que eu já tinha visto a questão em algum lugar. E de fato já. Mas eu não consegui resolver, porque eu não lembrava do que diabos eu fiz. Mas eu tinha feito e eu não lembrava. Acontece. Às vezes é um padrão tão difícil que você não está acostumado, que você vai esquecer. Natural. Então, anote o processo. E esse anotar o processo, eu vou explicar o que é. Não é para tipo, ai meu Deus do céu, um turbilhão de coisas, senão você também não vai lembrar. Mas é anotar, tipo, o padrão daquela questão. E principalmente quando é uma questão que você empacou, que você não sabia o que fazer. Aí você tem que ver o que que você não sabia o que fazer e o que que você aprendeu de novo para agora saber fazer. Isso é importante para você ter um guia, que é o quarto ponto, você ter um guia rápido de uma paginazinha, né, que vai te dizer os principais padrões de acordo com a questão para você, né, escanear antes de uma entrevista. Você já vai chegar na entrevista com a cabeça mais fresca para esse tipo de coisa. Vamos para o roadmap? As pessoas perguntam, quanto tempo, mais ou menos, precisa para estudar? Se você tem tempo, de novo, fazendo 30 minutos por dia, um ano você consegue ter uma boa preparação. Mas nem sempre a gente tem um ano, né? Eu costumo fazer um roadmap geralmente de 6 meses, que é o que o nosso curso tem também, geralmente. É um pouquinho mais pesado. Não tanto também. Aqui a gente já está considerando que você tem a teoria, que você quer se preparar para a entrevista. Então, é basicamente uma questão por dia. De novo, você vai levar uns 30, 45 minutos para fazer uma questão por dia, se você não ficar empacando demais na questão, tá? E, obviamente, as primeiras questões vai ser mais demorado, as próximas vai saindo mais tranquilamente. De assuntos, para quem está começando, eu sempre recomendo pegar um assunto, destrinchar ele, depois ir indo para os próximos na sequência. E essa sequência que a gente fez é uma sequência lógica interessante para começar, porque a gente parte das estruturas mais fundamentais para as mais específicas, tá? Ambas têm chances de cair. Para quem já passou, tipo eu, que já fez muita questão, eu realmente, quando eu estou me preparando, eu pego questões aleatórias. Eu não sei a estrutura que se refere, não sei, para não enviesar a minha escolha, porque na entrevista eu não vou saber, vou ter que escolher na hora, e aí eu vou treinando. E aí eu vou treinando essa parte de escolher qual a estrutura usar, qual estratégia usar nas questões. Mas para quem está começando a aprender, vale pegar, tipo, eu sei que o assunto é array, já vai ter algum array aqui nessa questão, e eu tenho que desenvolver. Não tem problema. E aí no primeiro mês eu sempre recomendo para a galera as estruturas fundamentais, que são array, string e hash. Hash eu negritei porque ela é uma estrutura extremamente importante. Vale a pena praticar e praticar bem, porque em todas as entrevistas que eu fiz, sempre caía alguma besteirinha de hash. Hash é fundamental, é uma estrutura linda, eu amo hash, e geralmente cai, porque ela é muito flexível. Então vale a pena fazer, se você puder, até mais do que 10 questões de hash, mas 10 é suficiente também para ter uma base. Se tiver, obviamente, 10 questões diversas, o suficiente. Então, array, string e hash para começar, são estruturas também mais maleáveis, mais fáceis de lidar. É um primeiro mês bem tranquilo. E perceba que eu não coloquei mocks aqui, porque é um mês que você está se adaptando, está entendendo ali como que essas questões funcionam. No segundo mês, eu já coloco aqui 4 mocks para fazer no Pramp, que é uma outra ferramenta que você consegue marcar lá mock interviews com pessoas de todo o mundo. Então, são entrevistas em inglês, um assunto aleatório, você não vai saber o que é e vai ter que fazer na hora, num tempo limitado. Por que eu já coloco o mock aqui no segundo mês? Porque você está se preparando para a entrevista. Então você tem que fazer entrevista. Mas eu não estou pronto o suficiente. Você nunca vai estar pronto o suficiente. Então, quanto antes você se colocar nesse cenário desconfortável de fazer mock com alguém te olhando, mais rápido você vai pegar o jeito e mais você vai conseguir. Então, suas primeiras mocks, pode ser que você não saiba sair do lugar, não saiba nem por onde começar, e nas próximas você vai seguindo. Mas já é importante se habituar a esse contexto, porque é nele que você quer chegar. Então, no segundo mês, eu coloquei lista, pilha e fila, que são outras estruturas, inclusive bem parecidas, né, entre si, mas com contextos diferentes. Lista eu coloco aqui negritado porque é um assunto muito difícil para muitas pessoas, porque tem ponteiro para lá, ponteiro para cá, né? Então vale a pena destrinchar bastante aí esse assunto. Nunca não caiu muito para mim, mas quando cai, tem que saber fazer, porque é difícil. E recomendo 10 questões de cada também. E 4 mocks.
No terceiro mês eu coloco árvore, hippie e grafos, que também são parecidos, né? Árvore negritei porque é a mais importante desse mês, que você tem que dar mais atenção, porque é uma estrutura que cai bastante em entrevista. O pessoal adora trabalhar com árvore porque ela é bem flexível. Você tem ali travessia em árvore, você tem árvore binária de busca, tem vários modelos aí, subdivisões interessantes. No quarto mês tem sorting e searching, 15 questões de cada. Muito legal também, porque você vai estar aqui trabalhando com ordenação e busca. Busca binária, a busca em largura vai ser aqui em grafos mesmo, tá? Você vai ter ali destrinchar grafos. E ordenação, tem as ordenações tradicionais que a gente faz, tem ordenação que é o counting sort, que é uma ordenação diferente das que a gente está acostumado. Então tem alguns tipos legais aqui que vale destrinchar, porque cai bastante também. Então coloquei, e são assuntos um pouquinho mais complicados. Perceba que sorting e searching não é mais considerado estrutura de dado, e sim técnicas, paradigmas, tá? Então, primeiro você estuda as estruturas principais, fundamentais, e depois a gente vai seguir para as técnicas e paradigmas, tá? Muito importante ter essa sequência lógica. E aqui, 6 mocks já, a gente vai aumentando o número de mock, ó. Tem que jogar duro. Aqui são 6 meses para quem quer jogar duro, para quem quer realmente fazer o negócio acontecer. Então, dediquem-se aí. No quinto mês, sempre digo aqui a gente aumenta a gama de conteúdos, Greedy, Slide Window, Double Pointers, Prefix Sum e Union Find, que são realmente técnicas, paradigmas muito específicos, então vale 6 questõezinhas de cada. Greedy eu coloco como negritado porque é o mais complicado, mais difícil, vale a pena pegar bem Greedy, muitas questões de Greedy, que são questões que podem envolver os assuntos anteriores. Greedy pode envolver ordenação, Greedy pode envolver árvore, por isso que eu acho que é uma sequência interessante. E 6 mocks aqui também. No sexto mês, aí eu deixei os assuntos mais complicadinhos, que é backtracking, programação dinâmica e matemática. 10 questões de cada, programação dinâmica com certeza o mais complicado e o mais importante, vale a pena destrinchar bem, porque se cai na entrevista, já foi. E 8 mocks, que é o último mês, tem que dar um gás maior em mocks, você provavelmente vai estar com mais repertório, mais preparado para dar conta dessas mocks. E aí, gente, com muita fé e muita competência, a tão sonhada offer vem. Então essa sequência que eu gosto, porque você começa com as estruturas fundamentais, numa ordem específica, e eu coloco também em ordem de prioridade. Então eu sempre digo assim, você pode não saber muita coisa, mas se você, por exemplo, sabe muito hash, tá? Sabe muito lista, sabe muito árvore, você com certeza consegue aí pelo menos passar de uma primeira round, primeira fase de uma entrevista. Porque a probabilidade de cair um desses 3 é muito alta, tá? Pode não cair, mas a probabilidade é alta. Então, são assuntos relevantes. E depois vem a ordenação, greedy e programação dinâmica. Esses 2 últimos meses, perceba que são os assuntos mais específicos e mais complexos, que é para afiar a faca. Esses 4 meses você já está muito bom, já tem um repertório bacana. Esse quinto e sexto mês é para afiar para você ficar mais potente ainda, tá certo? E aí, ó, a offer vem. Então é uma sequência que eu gosto. Vamos compartilhar também esse roadmap lá no nosso grupo do Telegram. Então já tá na descrição do vídeo, provavelmente vocês já seguem a gente lá. Então, após o roadmap de 6 meses, você vai ter 180 questões resolvidas, o que é bastante. Eu acho que nem eu resolvi 180. Se eu for olhar aqui, eu do meu Elite Code deve ter umas 160. Porque quando eu falo resolvido, não é necessariamente ter o accepted lá no Elite Code, tá? Ter a questão rodando lá no Elite Code. Porque na entrevista você às vezes não vai precisar nem rodar. Se eu, por exemplo, vejo uma questão e já estou seguro o suficiente que eu sei resolvê-la, e já tenho uma boa habilidade com programação, eu parto para a próxima. Eu nem fico fazendo muito códigozinho. Eu faço muito código no começo, agora às vezes nem tanto, tá? Ou eu faço código bem rapidinho. Se não passou por causa de uma besteira de ponto e vírgula, etc., não vou ficar procurando esse bug, que às vezes você passa muito tempo procurando um bug inútil, né? Eu deixo lá, vou para a próxima. Não tem essa métrica de ego, eu acho importante largar. 19 conceitos aprendidos
e 28 mocks feitos. Foco nesse mocks aí, que se você fizer as questões sem fazer as mocks, você não está treinando para a entrevista. Essas questões resolvidas, então as ferramentas que eu falei é o LeetCode e o Premp, vocês podem colocar. Como são ferramentas gratuitas, o Premp todo mundo pode entrevistar e todo mundo pode ser entrevistado, nem sempre você vai ter o melhor entrevistador te entrevistando. E nem sempre você vai ter feedbacks que correspondem à realidade. Pode ter pessoas que estão te dando um feedback nada a ver. Então é importante saber filtrar bem o que está acontecendo para você não aprender errado. Tá? E o LeetCode ele vai te forçar a fazer milhões de questões, então acalma o coração também. Então eu sempre digo, como estudar? Siga a regra 30-70. Então 30% de questões fáceis e 70% de questões difíceis. Difíceis eu digo a tag medium do LeetCode. A gente vai ver daqui a pouco. Então sim, devo fazer questões fáceis no LeetCode? Sim, porque você está começando. Então precisa começar com questão fácil e depois fazendo difícil. Então siga essa regra 30-70 para as 10 questões que eu falei por assunto. Pega 30% fácil, 70% médio ali, para ir pegando o jeito. Tá? As fáceis dificilmente vão cair na entrevista, mas as fáceis são a base para você conseguir resolver as médias. Comece com questões clássicas, que são as mais curtidas no LeetCode, o que você vê aparecer mais nas listas que você for procurar. Comece com essas questões. Busque questões que caíram em entrevista, seja por algum contato seu que você conversou, ou alguma lista que você achou na internet. Pode não ser a mais confiável do mundo, mas já é um começo. E não acumule trabalho. Então, cuidado com esse, amanhã eu faço 2 para cobrir o dia anterior. Perigoso. Tenta manter os 30 minutos por dia, pelo menos. E marque entrevistas com especialistas. Então, se você puder marcar entrevistas com alguém que já passou nas entrevistas daquela empresa, com alguém que já está lá dentro, é sempre melhor, porque você tem certeza que você vai ter uma entrevista, às vezes, de melhor qualidade e com feedbacks mais direcionados. Então, quando eu digo resolver a questão e anotar padrões, o que é que eu quero dizer com isso? É você, principalmente se você empacou em alguma questão, você pode usar essa formulinha aqui. Precisa seguir a risca? Não, nem eu uso. Às vezes eu anoto, vocês vão entender de forma muito grosseira. Mas aqui é o seguinte, na questão tal, eu usei a estrutura tal e o padrão X para algum objetivo e com isso eu aprendi alguma coisa. Tá? Que é o que acontece geralmente. Aqui é uma anotação de padrão de estratégia. Porque eu vejo muita gente que resolve as questões e fica tentando decorar o passo a passo que ela usou para aquela questão. Você não vai lembrar de todas que você resolveu. O que você pode lembrar é do padrão que você usou para uma determinada estratégia. Então, um exemplo, tá? Nessa questão sobre K números mais frequentes numa lista, eu usei a estrutura array hash e o padrão counting sort. Anota esse padrão aqui que ele é interessante. Para o quê? Reduzir a complexidade temporal de n, a melhor complexidade possível para esse problema. E assim eu aprendi que quando temos uma frequência máxima, podemos pensar nesse padrão. Frequência máxima é porque eu tenho k números mais frequentes numa lista. Então eu sei que a frequência máxima de uma lista é o tamanho da lista. Tá? Então existe uma frequência máxima aí. Então, quando eu tenho uma frequência máxima, eu consigo usar o counting sort, porque eu tenho um número previsível, e aí eu posso pensar no padrão do counting sort e usar ele num array, né? Ou numa hash, ambos aí, relevantes. Então aqui, inclusive, é algo interessante, você pode encurtar esse cenário de acordo do jeito que você decora melhor as coisas. Então aqui eu digo, posso ter uma frequência máxima nesse problema dos K números mais frequentes numa lista, uso o padrão do counting sort. E aí eu consigo ter a complexidade máxima, melhor. Pronto. Você reescreve do jeito que você achar melhor para você se guiar. Mas isso é uma maneira de eu não necessariamente decorar a resolução do problema, mas entender que um problema que tem ali uma frequência máxima, que tem um número previsível, eu posso lembrar, pode ser que seja interessante usar um counting sort. E aí você já treina o seu cérebro lá, lê esse guia antes de uma entrevista, já consegue ir com um repertório mais pesado para a entrevista e uma memória muscular, porque você já resolveu essa questão antes. Vamos pro LeetCode? Olha só. Então, por exemplo, nessa questão aqui,
Eu fiz ela há muito tempo atrás. Deixa eu ver, ó. 5 de abril de 2023. Não foi muito tempo atrás também, vai. Mas eu já tinha feito ela desde 2021, ó. Eu fiz 2023 de novo, mas eu fiz ela em 2021. Várias coisas erradas aqui. Você olha para essa questão, você fala, meu Deus, o que diabo eu fiz aqui? Mentira, eu sei, mas às vezes você olha e você não sabe o que você fez. Não vou lembrar disso aqui tudo. O que você pode lembrar é o que você anotou, que é, quando eu penso num problema como esse, de threesome, que é dado três números aqui de índices diferentes, eu quero que a soma seja zero, eu penso muito no twosome, e aí eu penso, vou usar uma hash, por exemplo. Mas aqui perceba que não tem hash aqui, é uma ordenação. Então, quando é um threesome, uma soma de 3 igual a zero, pode ser interessante ordenar primeiro e fazer aqui, ó, fixar o primeiro do trio e ir mexendo nos outros dois, assim como no twosome. Pronto. Decorei isso, eu já vou chegar na entrevista muito mais preparado para discutir a questão e pensar em estratégias. Muito melhor do que decorar a resolução, né, gente? Porque, inclusive, o problema ele pode ter facetas. Eu posso ter um problema parecido, mas não igual. Então, eu tenho que ter essa flexibilidade. Então, vale muito mais a pena pensar nas soluções desse ponto de vista, desse viés. E ter o seu guiazinho para esses tipos de questão. Então, aqui é uma questão média. Sempre recomendo, então, fazer as questões médias. Aqui no LeetCode mudou, não sei nem como é que usa mais. Você tem os problemas, e aqui você consegue definir as grandes, né, assuntos. Então, quando eu falo de hash, você vem em hash, e aí você vai ter aqui acesso às fáceis, às médias, às difíceis. Então, eu sempre faço mais as fáceis e as médias, né? Sempre mais interessante. Tem algumas que estão fechadas por premium, mas não vale a pena fazer, não. E aí você vai fazendo. Algumas hard pode ser que seja interessante fazer? Pode, mas muito raro se você precisar fazer elas. E aí você vai fazendo. Só que aqui são muitas questões. Como é que eu faço a curadoria do que é melhor fazer? É a parte mais difícil. Aí eu recomendo você ir procurando aí listas na internet ou perguntando, né, às pessoas o que elas acham mais interessante ou ver aqui o quão curtida é, por exemplo, né? Aqui, ó, tem 48 mil curtidas versus 1,6 descurtidas. Parece uma questão popular, que de fato é. Vale a pena fazer, tá? Agora, por exemplo, essa daqui eu não fiz. Essa daqui já tem 11,3. Não fiz, não vi graça nela. Vamos ver outra aqui. Essa aqui 16,1, ela é interessante também. Mas tem questões, algumas questões que eu já peguei que elas têm mais descurtidas do que curtidas. Aí eu acho que às vezes não vale a pena começar por elas. Então, tem alguns casos assim. Mas aí você pode olhar pelo nome, às vezes eu olho o nome também e falo, parece interessante. Mas perceba que eu não preciso ir muito longe, ficar fazendo milhões de questões. A questão é ser o mais diverso possível e pegar coisas que não tem tanta afinidade. Então você vai selecionando por aqui mesmo e vai fazendo, tá? Preciso do accepted, programação dinâmica. Accepted que eu falo é você vir aqui na submissão, né, e ter o seu accepted. Quando você está começando, é legal, porque às vezes você acha que sabe, quando você vai desenvolver, você vê que não é nada do que você imaginou. Acontece muito de você interpretar um problema e na verdade ser outro. Então, no começo é sempre importante codar e codar e codar. A maioria dos meus estão submetidos. Mas tem questão que às vezes você olhou para a questão e falou, repetitivo. Eu acho que é o mesmo padrão que eu já usei antes, eu não, já tô confortável nesse padrão. Você vai nas discussões, olha alguém que resolveu, garante que de fato é isso que você está pensando, aí você viu, realmente é parecido com o que eu já fiz, não vale a pena eu ficar codando essa questão, vou para outra. Aí você vai para outra. É muito mais inteligente da sua parte fazer isso. Aqui tem esse Trending Companies, né? Que ele vai te pedir para pagar para poder ver. Mas provavelmente em qualquer site do Google você acha essa lista de graça, tá bom? E você consegue ir por empresa também. Para quem está começando, eu prefiro que você vá por assunto do que por empresa, tá? Então, sobre o LeetCode, é basicamente isso. Qual linguagem eu uso? Eu uso muito C++, mas você pode usar a linguagem que você achar melhor. Conheço muita gente que usa Python, muita gente que usa Java, inclusive, tá? Só não vai me usar C, pelo amor de Deus. Mas, Python, então, isso aí, a gente, entrevista é linguagem agnóstica.
Você pode, o importante é você resolver aquilo em alguma linguagem de programação, não importa qual. Então é isso. O Premp, só para a gente ver aqui, ó, é o de praticar mock interviews. Geralmente eu pratico com os colegas, pessoas que eu conheço, que eu sei que tem mais, né, um know-how para me ajudar. Mas eu já fiz algumas entrevistas aqui também. Você vai, né, se inscrever, vai marcar a entrevista, ele vai perguntar o seu nível, se você é iniciante, se você já está mais confortável com entrevista, e vai te parear ali, às vezes, se você é iniciante, com questões um pouco mais fáceis, e você vai ganhando também estrelinha. Numa mesma entrevista no Premp, você entrevista e a pessoa também, tá? É uma volta. Tem casos, já vi casos, coitado, de você entrevistar e a pessoa sumir e não fazer a parte dela que é te entrevistar. Acontece, é ferramenta gratuita. Mas geralmente você vai recebendo as estrelinhas, de 1 a 5 estrelas. Então, se você é um bom entrevistador, você vai ganhar 5 estrelas, você vai ganhar cada vez mais cardzinhos para agendar mais entrevistas e aumenta também a sua possibilidade de pegar entrevistadores melhores. Conheço, inclusive, um amigo meu que fez um network com um cara no Premp de uma empresa do Facebook e já pegou uma indicação, por exemplo. Então, vale muito a pena, sim, experimentar e fazer mocks por aqui. Deixa eu ver a carinha de vocês. Por último, lembre sempre o porquê você começou. Sempre digo isso. Pensou em desistir, tá difícil, tá complicado, você lembra por que eu estou fazendo isso? Estou estudando esse monte de assunto para quê? Né? É porque eu quero melhorar minha carreira, quero ter uma carreira de sucesso, quero ter uma experiência internacional, quero poder trabalhar remoto e ganhar bem. Lembra sempre o porquê, porque isso vai te motivar a continuar rumo ao seu objetivo. Lindo, né? Me emocionei agora com o que eu vou. Então, espero que tenha ajudado um pouquinho vocês a se guiarem aí nas estratégias do que fazer e sigam firme. O importante é estudar sempre. E, claro, eu sempre recomendo o nosso curso, né? Para vocês se prepararem, curadoria perfeita, enfim, tudo perfeito. Mas dá para fazer, né? Gratuitamente também. E a gente usa também o LeetCode para submeter as questões. Adoro, inclusive. Né? Quando bem usado, vai ser bem usado. Boa sorte para todos e bons estudos.